Tem um papo aqui sobre inflação. Você está acompanhando em muitos noticiários sobre a questão da inflação. E assim, e eu vou falar que o vídeo é para a pessoa que, em vez de ser cauda, a pessoa quer ser cabeça. Em vez da pessoa querer ser pombo, a pessoa quer ser águia. Em vez da pessoa ser escravo do sistema, a pessoa quer ser o seu próprio patrão. E a pessoa que é aqui, que é 1% aqui, provavelmente da população brasileira, que está disposta a ganhar sua liberdade financeira e enriquecer e saber também entender o jogo para você entender e resolver problema. Por quê? Por que eu estou falando para você sobre a questão da inflação, que tem como 1% das pessoas que entendem o jogo enriquecer? Cara, eu vou falar aqui para você. Eu sei que a inflação corrói o poder de compra toda vez quando a gente vai no supermercado, assim. Só que eu falo para você ao mesmo tempo. A pessoa que tem um CNPJ que consegue resolver problema desde o cara que é empreendedor, que ele está na frente de uma faculdade, ele está na frente de um pronto-socorro, ele está vendendo algum lanche, algum alimento ali, ele está resolvendo um problema. Ali, a pessoa que tomou alguma medicação, a pessoa que saiu da faculdade ali que está com fome, e essa pessoa ali, ele vai ganhar dinheiro ali porque ele resolveu aquele problema ali imediato. E desde uma empresa gigantesca também que resolveu um problema. Que, se você entender o jogo, tem sempre como enriquecer mesmo que todas as pessoas falando essa frequência da questão da inflação, esse 1% dessas pessoas estão ganhando muito dinheiro. E isso que você tem que compreender. E a Fundação Getúlio Vargas falou que a inflação, fizeram os índices lá, que a gente provavelmente acha duvidoso, quase 4% a inflação IPCA. Só que se você perguntar para as pessoas que estão indo no supermercado, para as pessoas que estão comprando um produto, a gente vê que realmente parece não ser realmente esse índice, né? Mas assim, acredita quem quer. E o que acontece, pessoal? Eu sei que com isso, no Estreito de Hormuz, o que acontece? Tudo aumentou, geralmente mais no Brasil. Ali, a questão tem lugar aí, tem cidades que o diesel ele já está passando mais de R$ 7. A gasolina provavelmente está aumentando aos poucos. Só que o que? Se você pega aqui no Brasil, o Brasil, às vezes a questão de ferrovias, meu, o Brasil só leva a aço, minério, que é a Vale. Porque as demais coisas aqui no Brasil, para você ver como que o Brasil não conseguiu se desenvolver, o Brasil tudo é via terrestre, tudo é via combustível. Por quê? Você, quando você vai viajar, você vai para Florianópolis, você vai para Bahia, você vai lá para Maranhão, você pega algum tipo de trem-bala, você pega algum metrô ali rápido, não existe. É tudo ou via aérea ou via terrestre. E o Brasil peca nisso. Só que eu falo para você, tem muito lugares, tem muitos países ali, as pessoas ali, em todo esse caos que é 1%, as pessoas estão ganhando muito dinheiro. As pessoas estão ganhando muito dinheiro, as pessoas ali estão fazendo milhões, as pessoas ali entenderam o jogo ali e as pessoas tá resolvendo o problema. Como que eu tô falando para você, você tem que aprender a resolver problema, porque se você não for uma pessoa que não resolve o problema, cara, você faz o que todo mundo faz. Então você tem que ser um cara diferenciado para resolver problemas. Infelizmente, o Brasil ficou muito para trás. O Brasil tá muito para trás, tá atrasado. Ali você pode ver se o Brasil ele entrar em qualquer tipo de luta ali, que nem o ministro da Casa Civil, o general Heleno, que foi da época do Bolsonaro, ele falou que o Brasil não teria 1 hora de luta, para você ver como que a gente se encontra atrasado. Acho que provavelmente vai dar arco e flecha. Então, assim, é piada. Você entendeu? É piada e é triste ao mesmo tempo. O que acontece? Mas, infelizmente, tudo isso, com toda essa inflação, com tudo isso que está ocorrendo, tem muitas pessoas ali que estão ganhando muito dinheiro, principalmente as pessoas que estão exportando produto, resolvendo o problema. Por quê? As pessoas pegam algum produto que está resolvendo algum problema do outro lado e estão ganhando muito dinheiro. É que nem eu aqui contar a história do Brasil. E você tem que entender como que o Brasil se iniciou, como que é a história do Brasil, que nem assim, se você comparar os Estados Unidos, quando eles iniciaram, porque quando o Brasil ele se iniciou, a diferença dos Estados Unidos, o Brasil ele se iniciou como? Ali na década de 1500, 1600, 1700, tudo que não prestava na Europa ali, ele mandava para o Brasil, porque o Brasil foi praticamente ali nos estudos um presídio, mandava várias pessoas ali, ladrões ali, tudo que não prestava da Europa, vai para o Brasil. E os Estados Unidos ali foi diferente. Nos Estados Unidos não houve isso. Então o Brasil, infelizmente, ele sempre teve essa cultura ali no início, que iniciou com vários ladrões, várias pessoas ali malfeitores ali para colonizar aqui o Brasil. Gente, ali a questão dos portugueses de Portugal é aquela coisa que eu falo, às vezes a gente tem que ter, às vezes a gente teve esse passado, cara, triste. E para você ver, quem nascia aqui no Brasil se chamava brasiliano. As pessoas que nasciam aqui no Brasil era brasiliano e as pessoas que roubavam aqui aquela árvore do pau-brasil era chamado de brasileiro.
Então, assim, é tão engraçado. O certo, quem tivesse nascido naquela época era para ser chamado de brasiliano. E as pessoas que roubavam ali o pau-brasil, aquelas pessoas que veio da Europa, ali as pessoas que cometeu o crime ali em Portugal, ali eles eram chamados de brasileiro, porque roubava essa planta, né, o pau-brasil, e exportava para a Europa, para os outros países afora. É tão ali triste a história. Tinha tanto brasileiro que roubava ali a planta do pau-brasil, que saqueava, que roubava todas as nossas matérias e levava para a Europa para venderem. Ali, naquela época lá, a Imperatriz falou: ah, meu, é tanto saqueador, é tanto ladrão, ah, chama logo de brasileiro mesmo, chama logo de brasileiro, em vez de brasiliano. Entendeu assim? Então, é uma coisa cultural, é uma coisa triste assim da nossa história, e a gente enxerga que isso até nos dias de hoje. Olha o tanto de corrupção, INSS, Banco Master, Petrolão, Mensalão, anões, sanguessugas, e aí vai. É mesmo com isso, o que o rei acabou fazendo? O rei acabou fazendo, dividindo ali o Brasil, né, em algumas faixas etárias de alguns estados, e nomeando ali aquelas pessoas, os donos de terra, até hoje, porque tem muita gente rica, gente, ali que domina ali a questão do agro, a questão do agropecuária, açúcar, soja, café, ali essas fazendas que passaram de famílias, né, passaram de gerações para gerações ali, familiar, você entendeu? Ganha muito dinheiro ali, como? Como? Meu, exportação. Por quê? Imagine o Brasil pega esse produto aqui, exporta para o mundo inteiro, exporta para Dubai, exporta para a Europa. Então, assim, a pessoa ganha muito dinheiro com exportações ali. É ruim para o brasileiro, para a gente, para os 99% que está ali sofrendo com os preços dos produtos ali no supermercado, no dia a dia, mas essa pessoa que está exportando, essa pessoa que está vendendo essa matéria-prima, vendendo e resolvendo o problema do mundo afora, cara, tá ganhando muito dinheiro. Só não agora que é a questão do dólar que tá na faixa de R$ 5. Mas essas pessoas, essas famílias aí, cara, ganharam muito dinheiro e estão ganhando como sempre ganhou desde 1500 anos. Que o Nômade, você tá falando que as pessoas, os grandes latifundiários ganham muito dinheiro exportando. Cara, segundo o Serasa, quantas pessoas, quantas empresas estão endividadas? Segundo o Serasa, quase de 60% a 70% das pessoas estão endividadas. Então, imagine essas pessoas que produzem aqui, vendendo para as pequenas e médias empresas aqui brasileiras. Aqui. Cara, e às vezes, assim, risco, às vezes, de calote, risco de inadimplência, porque eu falei, as empresas aqui estão passando por um período, foi o maior recorde de recuperação judicial de empresas. Então, assim, é óbvio que os caras vão exportar para o mundo afora, para a Europa, Dubai, para o Golfo Pérsico, as pessoas que têm muito dinheiro, né? Ali, para os sheiks. No IBGE, a taxa de desemprego é 12%, mas a gente vê que, eu acho que nesse bolo todo, as pessoas que recebem algum tipo de assistência, as pessoas que recebem algum tipo de Bolsa Família, algum tipo de assistência do governo, é considerada que tem uma renda ali que está empregada. Então aí você pega, meu, quase 40% da população está recebendo algum tipo de auxílio e às vezes não quer procurar emprego. Que eu vou procurar emprego para quê se eu estou recebendo aqui do governo? Aí você vê, gente, que é tão triste a questão do essas pessoas que recebem às vezes um auxílio que é tão baixo que não dá para sobreviver, só está sobrevivendo, né? Com luz, água, internet, comida. Eu vi até uma matéria no SBT lá no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, as pessoas comprando a pele. Tem o frango, né? Aí as pessoas tiram aquela pele, as pessoas comprando a pele, cara, de frango, meu, para você ver como tá o nível. A questão só para sobreviver, para comer ali, para não ficar com fome. E você vê também, eu vi lá, não lembro o bairro lá, do Rio de Janeiro lá, as pessoas vão no supermercado, a pessoa vai comprar carne, geralmente compra 2 bifes ali, para comer no dia, porque não dá para comprar rodo, não dá para comprar da semana, do mês, ganhando um Bolsa Família, um salário mínimo. A pessoa vai, compra a carne ali, ele emite a etiqueta, a pessoa vai, paga, e depois a pessoa pega a carne. Por que isso daí? Porque as pessoas estavam ali saqueando o supermercado, né, escondendo ali, pegando, escondendo. Então, cara, a gente chegou a um nível praticamente ali, quase que nem de Cuba, cara. Entendeu? É triste. Então, assim, e para você ver, num país que provavelmente, vamos aprovar a escala 6 por 1. Provavelmente, se ferrando com o pequeno empreendedor e o médio empreendedor. Ali, um cara que é empresariado sobrevivendo aqui para empreender aqui no Brasil, com tanta pobreza, com a gente empobrecendo, a gente ficando mais pobre, a gente perdendo nosso poder de compra, você vai vender para quem? É a mesma coisa antes, antes quando a pessoa comprava e exportava, a pessoa comprava container da China. Um exemplo, eu comprava uma calça jeans, pagava 3,80.
Aí essa pessoa pegava, mandava essa calça jeans para cá, aí revendia lá pro Brás, pro pessoal do Brás a 16. O pessoal do Brás revendia para a sacoleira lá por volta de R$ 50. A pessoa chegava a sacoleira e revendia na sua cidade por R$ 100. Então muitos anos ali, as pessoas conseguiram ganhar muito dinheiro. Agora, o que que acontece? Meu, o Mercado Livre, ele tá na China. Então, ele tirou o intermediário. As pessoas vão comprar lá direto pelo Mercado Livre para enviar para o mundo todo. Então, aqui, o que, que sobrou para a gente aqui? Que toda essa dificuldade aqui do governo, com todo esse impedimento, com toda essa frequência ruim, com todo esse jogo contra ali, provavelmente proposital para deixar a gente muito pobre, mais pobre ainda, ali só para sobreviver. Meu, só sobrou para aqueles caras que realmente que tem bastante terra, que tem a visão, que consegue ali terras, propriedade para exportar, para vender para pessoas que têm dinheiro, porque o pobre, a gente pobre, não está conseguindo comprar, não está conseguindo se alimentar direito, e a pessoa rica, as pessoas ricas que tem aqui, poucas estão indo embora. Tá bom, gente? Essa é a mensagem que eu quis passar. Meu, eu não fui nas últimas eleições ali, paguei a taxa, e falo para vocês, cara, não deposita esperança em pessoas A ou em pessoas B ali. Às vezes é teoria ali das tesouras. Essas pessoas aí provavelmente não vai conseguir mudar a nossa vida, a nossa realidade. E o único que é o ator, o único que é o protagonista, a única pessoa que consiga mudar realmente a nossa vida, cara, é você. Então, assim, entenda o jogo, tenta fazer alguma coisa, tenta sobressair dos 99% para você ser 1%, para você ser a águia em vez do pombo, em vez de você ser a cauda, em vez de você ser o cabeça, em vez de você trabalhar ali para o sistema, você ser o seu próprio patrão, mesmo com toda essa dificuldade que se encontramos hoje, tá? Deus abençoe.